Lord of Mysteries, capítulo 19. Artefatos selados. Somos guardiões, mas também um bando de miseráveis que estão em uma luta constante contra os perigos e a loucura. O corredor do lado de fora da janela estava lacrado, suas paredes geladas. A sala estava iluminada com luzes amarelas brilhantes. A fala de Dan Smith ecoou, desferindo golpe após golpe no coração de Klein. Isso o deixou sem palavras por um tempo. Dan balançou a cabeça e sorriu ao ver Klein em silêncio. Você está muito decepcionado? Os Beyonders não são como você imagina. Estamos sempre caminhando ao lado do perigo. Há sempre um preço para qualquer ganho. Klein recuperou-se do choque ao responder com uma voz trêmula. Era verdade que Klein nunca imaginou que o halo, a extraordinariedade e os aspectos incomuns de um Beyonder teriam ameaças tão ocultas. Talvez fosse apenas porque ouvira uma descrição sem testemunhá-la em primeira mão, e que havia sido sugado para o vórtice com um incidente peculiar, que já estava acontecendo com ele. Klein logo controlou seu medo, inquietação, preocupação e apreensão. Claro, a ideia de recuar era inevitável. Ela permaneceu por perto e recusou-se a sair. Nada mal, muito maduro e racional. Dan terminou o último gole de café e acrescentou: além disso, os Beyonders não são tão poderosos quanto você imagina que sejam. A potência de um Beyonder de baixa sequência não é páreo para armas, nem tome como canhões. Eles são apenas mais fascinantes e indefensáveis do que armas de fogo. Se você tiver a oportunidade de se tornar um Beyonder no futuro, deve considerar bem o que eu disse hoje. Não tome uma decisão precipitada. Eu dei um sorriso autodepreciativo. Nem sei quando terei a chance. Ele sentiu que não perderia a oportunidade se ela aparecesse. Consumir a poção errada ou uma poção de classificação mais alta na sequência poderia ser evitado. O maior perigo potencial eram as influências sutis que as poções tinham e o que ele experimentaria por ter percepções auditivas e visuais intensificadas. Para o primeiro, ele poderia aproveitar as experiências de gerações de pessoas antes dele. Desde que não tivesse pressa em avançar e controlasse seus poderes com paciência, as chances de perder o controle eram baixas. Além disso, ainda tinha que resolver o problema potencial que enfrentaria no momento. Ele tinha que entender a essência do misticismo e buscar uma maneira de transmigrar de volta. Essas eram as razões subjacentes para dar o primeiro passo. Ele não almejava lugares mais altos na sequência. Se fosse fácil perder o controle, poderia apenas esquecer o avanço, permanecer em sua sequência original e confiar no conhecimento para planejar um caminho para casa. Era desnecessário elaborar sobre os riscos potenciais. Na época em que Klein realizou o ritual de aumento de sorte, quase enlouqueceu. Os murmúrios que quase explodiram sua cabeça ainda estavam frescos na sua mente. Eles não eram inevitáveis mesmo que ele não fosse um Beyonder. Portanto, era melhor ganhar um poder que lhe permitisse se defender. Com isso em mente, Klein sentiu que os prós compensavam os contras por uma grande margem. Isso fez com que seus pensamentos de desistir quase desaparecessem. Dan pegou seu cachimbo mais uma vez, enquanto seus olhos cinzas carregavam um traço sorrindo. Não posso te dar uma resposta precisa sobre isso. Para se tornar um Beyonder, em primeiro lugar, você deve fazer contribuições suficientes. Talvez amanhã, ou depois de amanhã, você seja capaz de interpretar documentos antigos críticos. Talvez você possa nos dar ideias valiosas para um de nossos casos. Em segundo lugar, depende dos arranjos dos superiores. Ninguém pode ter certeza. Ok, eu acredito que você deve saber um pouco sobre os Beyonders. Agora eu vou te apresentar os membros civis de nossa equipe Falcão Noturno. Ele levantou e caminhou até a porta, em seguida apontou na direção oposta do portão Chanis e disse: temos um contador e outra pessoa encarregada de suprir as necessidades e coletar suprimentos entregues pela igreja e pelo departamento de polícia, enquanto atua como motorista de carruagem. São profissionais e não precisam fazer plantão, por isso podem descansar nos fins de semana. Os outros 3 funcionários civis são Roseanne, Brad e Velho Neil. Seus trabalhos incluem receber visitantes, limpar os quartos, redigir documentos de caso e listas de registro de inventário.
Eles também guardam o arsenal, almoxarifado e arquivos, aplicando o registro com rigor caso alguém queira entrar, retirar ou devolver um item. Cada um tem um dia de folga por semana, exceto nos domingos. Eles negociam entre si os arranjos de turnos noturnos e dias de descanso. Então, meu escopo de trabalho é o mesmo que Roseanne e o resto? Não, não é necessário. Você é um profissional? Respondeu Dan com um sorriso. No momento, você tem duas tarefas. Primeiro, todas as manhãs ou tarde, dê um passeio ao ar livre. Concentre-se em diversas ruas que levam da casa de Welch até a sua. O quê? Que tipo de trabalho é esse? Isso é muito profissional? Dan enfiou as mãos nos bolsos de seu casaco preto e disse: após você confirmar que perdeu as memórias, encerraremos o caso de Welch e Naya. Da mesma forma, aquele diário da família Antígonos desapareceu sem deixar rastros. Suspeitamos que você o trouxe com você. Você pode tê-lo escondido a caminho de casa, e pode ser por isso que não encontramos pistas em sua casa. Esta também provavelmente é a razão pela qual você não estava lá, e optou por cometer suicídio em casa. Embora você tenha sido influenciado de forma misteriosa e esquecido esse pedaço de memória, o espírito e o cérebro humano são muito fascinantes, então pode haver traços residuais. Dele não seja capaz de obtê-los por seus meios de médium, mas isso não significa que não existam. Talvez você tenha uma sensação de déjà vu em um ponto familiar e crítico. É isso que desejamos obter. Entendi. A dedução dos falcões noturnos sobre a localização do diário realmente é razoável. Eu sou o único vivo entre as pessoas envolvidas. Só eu tive tempo e motivo para levá-lo diário embora e escondê-lo a caminho de casa. Se você conseguir encontrar o diário dessa forma, provavelmente fará uma contribuição suficiente para se tornar um Beyonder. Encorajou Dan, revelando de forma indireta a importância do diário. Espero. Dan mudou de assunto mais uma vez. Em segundo lugar, você tem um dia de folga toda semana. Você pode decidir que dia é. Quando você não estiver do lado de fora, vá ao nosso arsenal e leia a literatura e os livros canônicos. Este é um trabalho para um historiador profissional. Quando você terminar todos, terá que começar a fazer turnos com o velho Neil e o resto. Bem, não há problema. Klein soltou um suspiro de alívio. Isso não é algo muito difícil. Nesse momento, Dan virou o corpo até a metade e apontou para os portões pretos giratórios que estavam gravados com 7 emblemas sagrados. Este é o portão Shanis. É nomeado em homenagem ao criador do sistema de falcões noturnos, o arcebispo Shanis. Há um sobre a catedral central de todas as grandes cidades. É guardado por membros formais dos falcões noturnos, em turnos. Lá dentro, há pelo menos 2 guardiões enviados pela igreja, além de inúmeras armadilhas. Você não deve abordá-los sob nenhuma circunstância, caso contrário, um infortúnio cairá sobre você. E isso parece assustador, Klein expressou seus sentimentos. A área interna é dividida em algumas zonas. Armazenadas dentro estão certas fórmulas de poções para certas sequências e outros materiais mágicos. Também é usado para prender hereges, mutantes, cultistas e membros de organizações secretas, de forma temporária. Eles serão eventualmente enviados à Catedral Sagrada. Catedral Sagrada? A sede da Igreja da Deusa da Noite Eterna? Localizada no Condado de Winter, ao norte do reino? Catedral da Serenidade? Klein assentiu levemente como se refletisse sobre o assunto. Além disso, existem todos os tipos de documentos e registros confidenciais dentro. Quando você obtiver uma autorização maior, poderá ter a chance de lê-los. Dan hesitou por um momento antes de acrescentar. Atrás do portão Shanis, também há artefatos selados no subsolo. Artefatos selados? Klein refletiu sobre os termos. Parecia um termo especializado. Alguns dos itens extraordinários que reunimos e recuperamos são muito importantes e mágicos. Se eles caíssem em mãos erradas, causariam imensa destruição. Portanto, temos que mantê-los estritamente confidenciais e observá-los com cuidado. Mesmo nós só podemos usá-lo em circunstâncias especiais. Além disso, com isso dito,
Dan parou por um momento antes de continuar. Além disso, há todos os tipos de coisas muito especiais lá dentro, que têm certas características vivas que podem atrair os guardiões. Eles influenciam os arredores, tentam escapar e podem causar resultados desastrosos, por isso devem ser controlados com rigor. Que fascinante, comentou Klein com melancolia. A sede dos Falcões Noturnos classificou esses artefatos selados em 4 graus. Grau 0 representa extremamente perigoso. Eles são da mais alta importância e da mais alta confidencialidade. Eles não devem ser investigados, disseminados, descritos ou espionados. Eles só podem ser selados no subsolo da Catedral Sagrada. Descreveu Dan com detalhes. Grau 1 é altamente perigoso. Eles podem ser usados em maneiras limitadas. Sua autorização de segurança limita-se a bispos diocesanos, diáconos de falcões noturnos e superiores. A catedral central da sede diocesana, como a de Beckland, pode armazenar 1 ou 2 artefatos. Os restantes serão entregues à catedral sagrada ou à sede da diocese. Grau 2 é perigoso. Eles podem ser usados com cuidado e moderação. A habilitação de segurança exige que a pessoa seja um bispo, capitão de esquadrão de falcões noturnos ou superiores. As catedrais centrais nas várias cidades podem armazenar 3 a 5 artefatos. Os restantes serão transportados em apenas a catedral sagrada ou a sede da diocese. Grau 3 é consideravelmente perigoso. Eles devem ser usados com cuidado. Só podem ser aplicados para operações que requerem 3 ou mais pessoas. A habilitação de segurança exige que a pessoa seja um membro formal dos Falcões Noturnos. No futuro, você verá os documentos correspondentes. Através dos números, você pode entender o que eles representam. Por exemplo, 2125 significa que é o artefato selado de grau perigoso número 125. Enquanto Dan continuava falando, de repente virou-se e voltou para seu quarto. Em seguida, tirou um pedaço de papel do fundo da gaveta. A propósito, dê uma olhada nisso. 3 anos atrás, um arcebispo recém-nomeado perdeu o controle. Por alguma razão desconhecida, ele invadiu os vários níveis de proteção e desapareceu de forma misteriosa com um artefato selado de grau 0. Memorize esta foto. Se você o descobrir, não o alerte ou o perturbe. Volte para denunciá-lo no mesmo momento, ou a chance de você morrer no cumprimento do dever é de 1000%. O quê? Klein recebeu o pedaço de papel. Não havia título, apenas uma foto em preto e branco, com algumas linhas de palavras. Ince Zanguiu, homem, 40 anos de idade, ex-arcebispo, um guardião que falhou em sua promoção e foi seduzido pelo diabo e corrompido. Ele escapou com o artefato selado 008. Seus traços particulares são... A foto mostrava Ince Zanguiu vestindo um manto de clérigo todo preto, com botões em ambos os lados e um chapéu macio. Seu cabelo era loiro escuro, e suas pupilas eram tão azuis que eram quase pretas. Ele tinha um nariz alto e seus lábios estavam bem franzidos. Seus traços faciais eram como uma escultura clássica sem rugas. Sua característica mais marcante era a cegueira em um olho. A descrição do corrompido é tão detalhada, mas a única coisa sobre o artefato selado é seu codinome. É por isso que está no grau de segurança mais alto. A busca pelo artefato selado número 008 é descrita apenas verbalmente e nunca escrita. Mesmo assim, a descrição será pequena, explicou Dan com um suspiro. O 008 parece uma pena comum, mas não precisa de tinta para escrever. É só isso. Dan não se aprofundou no assunto. Puxou a corrente dourada de seu blusão preto e tirou um relógio de bolso da mesma cor. Em seguida, o abriu e deu uma olhada antes de apontar para fora. Já disse tudo o que você precisa saber. Vá para o arsenal encontrar o velho Neil. Faça com que ele organize os documentos que você precisa ler. Ele não é um funcionário servil comum. Ele já foi um membro formal, mas devido à idade avançada, não conseguiu ser promovido. Sua saúde está debilitada, então não é mais adequado para ele lidar com os casos. Além disso, ele não deseja se tornar um guardião interno ou descansar em casa.
tudo que ele deseja é estar acompanhado de documentos e registros.